Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar sobre os trabalhadores do reino. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E no vídeo de hoje nós iremos tratar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Por isso nosso título de Os Trabalhadores do Reino de Deus. E aí o texto que é referência do nosso vídeo de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 20, do versículo 1 ao 16, que vai nos dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo ajustado, ou seja, ele negociou, ele contratou aqueles trabalhadores por 1 denário. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Observe que a partir das 9 horas, que já tinha iniciado o dia, o administrador do dono da vinha, ele não fala qual é o valor que esses trabalhadores iriam receber. Ele apenas concede o trabalho para esses trabalhadores que estavam aguardando ali na praça. E aí, versículo 5. Saindo outra vez, perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele viu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até o primeiro. Vindo os contratados por volta das 5 da manhã, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais. Mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram-lhe: observe que esses trabalhadores eles tinham negociado no início do dia com esse administrador o valor de 1 denário. E aqui eles vão reclamar com o administrador por que os outros que trabalharam menos receberam o mesmo valor que eles. Observe. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: estes últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia? Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esta parábola é uma das parábolas mais difíceis de interpretação. Por quê? Há algumas interpretações diferentes de alguns estudiosos dentro dessa parábola, porque alguns dizem que esse denário se refere à salvação, e aí outros não vão concordar com essa ideia. Eu particularmente creio sim que aqui esse denário representa a salvação, que é igual para todas. Por quê? Porque o cerne dessa parábola, o centro dessa parábola é o que? É a graça, é o ensino sobre a graça. Mas como assim? Porque o que está tratado aqui não é que os trabalhadores trabalharam para receber esse denário, mas está no fato de que o administrador, o proprietário, quis dar 1 denário àqueles que trabalharam menos. Ou seja, ela está ensinando a bondade do administrador, está ensinando a graça, porque aqueles trabalhadores ali, não mereciam receber aquele valor, mas o administrador, na sua bondade, quis dar 1 denário também para esses trabalhadores que trabalharam menos que aqueles primeiros. E aí, muitos se questionam que aí que surge a dificuldade de interpretação, porque alguns não conseguem ver como assim, a salvação eu sei que não é por meu mérito,
como então o denário as pessoas receberam por trabalhar. Eles não conseguem enxergar isso. Que não é esse fato de que eles receberam o denário porque trabalharam, mas porque aquelas pessoas que trabalharam menos receberam um denário. Ou seja, eles não mereciam aquele valor, mas eles receberam. É aí que consiste a graça. E aí, outros vão tratar sobre os graus, né, de recompensas dentro do reino de Deus. Então, isso são outras questões que surgem na interpretação dessa parábola. Mas aqui nós iremos tratar sobre o sentido principal dessa parábola, que é a graça, para a gente ter uma linha de raciocínio desde o início. E qual é o contexto dessa parábola que ela se introduz? É o contexto em que o jovem rico se apresenta diante de Jesus Cristo, perguntando o que ele iria fazer, o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E aí Jesus vai falar para ele: guarda os mandamentos. Jesus Cristo, conhecendo o interior do jovem, conhecendo os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos corações, ele vai falar: guarde os mandamentos. E aí o jovem vai dizer: eu guardo quais mandamentos? Aí Jesus vai falar: não roubarás, não adulterarás. E aí ele vai trazer esses mandamentos para o jovem, e o jovem vai dizer: eu guardo todos desde a minha mocidade. E lá em Marcos, a palavra vai nos dizer que Jesus olhou para ele e o amou e disse: se você quer ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Então, o que Jesus Cristo ele está falando para aquele jovem? Porque o jovem ele veio achando que para ter a vida eterna, o que faria com que ele entrasse eram as suas obras. Se você observar do início da resposta de Jesus, e o que o jovem fala, eu guardei todos, ele está querendo apresentar para Jesus que ele, então, era digno de entrar no reino, porque ele guardou os mandamentos. E aí Jesus fala: não, se você quer ser perfeito, vai e vende tudo. Porque Jesus Cristo, como Deus onipotente, onisciente, conhecia o interior do jovem. E sabia que existia ali talvez uma falhinha gerada por causa da nossa natureza humana. E aí o jovem se entristeceu muito porque tinha muitas riquezas. E aí, pulando um pouquinho dentro desse contexto, aí Pedro lá no final vai perguntar: Senhor, e nós deixamos tudo por ti, para te seguir? E aí Jesus vai falar: Pedro, ninguém que tenha deixado pai, mãe, família, trabalho por minha causa vai ficar sem sua recompensa. Nessa vida vai receber muito mais irmãos, amigos, a família, e na vida eterna, e riquezas, e na vida eterna vai receber. E na outra vida vai receber a vida eterna. Então isso Jesus Cristo está falando para Pedro. E aí é nesse contexto que essa parábola ela se introduz. Porque Jesus Cristo está ensinando tanto ao jovem como a Pedro. O que Jesus Cristo está ensinando ao jovem? Jesus Cristo está ensinando ao jovem, na verdade a pergunta que o jovem fez, o que fazer para entrar na vida eterna. Que a vida eterna ela é alcançada não por nosso mérito, mas pela graça. Observamos na parábola que aquelas pessoas que trabalharam menos receberam o mesmo valor. O mesmo valor que aqueles outros que trabalharam, vamos dizer assim, lá desde o início do dia, receberiam. Por quê? Porque a salvação ela é igual para todos. Não há níveis. O que pode ter, que a Bíblia também nos ensina, são, vamos dizer, graus de recompensa dentro desse reino de Deus. Que nós ainda não sabemos como será, mas sabemos que irá ter, de acordo com essas obras realizadas. Mas a pergunta do jovem consiste em o que fazer para entrar na vida eterna. E Jesus Cristo trazendo dentro do ensino, dentro dessa parábola, do cerne principal, o objetivo principal dessa parábola é a graça. Porque a bondade de Deus escolheu dar um denário para aqueles trabalhadores que trabalharam por último, assim como os primeiros. Ele escolheu. Eles não mereciam. Assim como nós não merecemos a salvação. Assim como nós não merecemos a graça de Deus. E é isso o cerne, o princípio fundamental dentro dessa parábola. E aí o interessante é que Jesus Cristo ensinando para Pedro: ó Pedro, vocês foram chamados, foram os primeiros chamados, os apóstolos, os 12. Mas você tem que compreender que eu também quero dar, o mesmo que eu estou dando para vocês, que foram martirizados, mortos, para aqueles que vão por último, que vão chegar no reino por último. Porque essa salvação eu também quero conceder para esses outros. É isso que Jesus Cristo está falando para Pedro.
E aí nós temos que entender dentro dessa parábola as figuras, o que representa cada figura. Por exemplo, o dono da vinha. Quem é o dono da vinha? O dono da vinha é Deus. A vinha representa o seu reino. E o seu administrador representa Jesus Cristo. Então, o dono da vinha envia o seu administrador, Jesus Cristo, para chamar os trabalhadores. É aqui que entra um ensino muito fundamental dentro dessa palavra, dessa parábola, dessa palavra de Deus, que é o ser chamado pelo administrador. Quem é esse administrador? Jesus Cristo. Então, só o fato de nós sermos chamados para trabalhar na vinha, ou seja, chamados para o reino de Deus, pelo Filho de Deus, é motivo de trabalhar na vinha com gratidão, sem intenção do que iremos receber no final. E aqui que foi o coração, assim que agiu o coração daqueles que foram contratados por último. E aí, dentro desse ensino, que Jesus Cristo vai falar para Pedro, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, nós podemos observar ali naquele ladrão, na cruz, falando para Jesus, o olhar do pecador, do ladrão, se encontra com a graça, com o olhar da graça de Deus, e fala para graça, para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus vai falar, o olhar da graça, penetrando no olhar do pecador. Eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse homem teve uma vida totalmente distante dos caminhos de Deus. Mas ali a graça o encontrou. Ou seja, os últimos, na hora ali da morte, também foi alcançado pela salvação. Assim como os primeiros apóstolos, chamados por Deus, que abriram mão de muitas coisas para fazer a obra do Senhor, que alcançaram também a salvação. E aqui a nossa alegria como trabalhadores do reino de Deus não está no fato do que iremos receber, mas está no fato de ser chamados pelo administrador da vinha, de ser chamados por Cristo. Então, quando nós verdadeiramente somos alcançados por essa graça, o exercer a obra do Senhor, o trabalhar na vinha do Senhor, o fazer a obra de Deus, é o resultado de um coração grato, de um coração que, em resposta à graça que nos alcançou. É um exercício, é um trabalho que você faz com amor, porque você reconhece que foi alcançado pela graça. Então, nós, ao trabalhar no reino, não fazemos porque queremos receber algo em troca, mas fazemos porque já recebemos a graça. É isso que está o cerne dessa parábola. E aí, indo bem no texto, bem na literalidade do texto, se nós observarmos naquela época, os trabalhadores ali que recebiam um denário era o quê? Era o salário de um soldado romano. Referenciava o salário diário de um soldado romano. Então, muitos desses trabalhadores, esses operários braçais, recebiam até menos do que isso. Então, aqui nós já vemos a ação da graça desse proprietário da vinha querer dar um denário para esse trabalhador. Então, aqueles que foram contratados primeiros já estavam recebendo algo, uma recompensa, além de ter o trabalho. Então, aqueles que foram sendo contratados por últimos, por exemplo, lá das 5 horas da tarde, que o dia se terminava-se, 6 horas da tarde, o dia judeu, eles trabalharam só 1 hora. Mas se nós observarmos a situação daqueles homens na praça, quando eles falam que ninguém o contratou, a angústia, porque normalmente a situação ali era muito difícil. E aqueles homens precisavam de um recurso para alimentar a sua família no outro dia. Imagina a angústia daqueles homens ali na praça. Ninguém me contratou. Como será o meu dia amanhã? Meus filhos vão ficar com fome. Minha família vai estar com fome. A apreensão, a angústia daquele homem, necessitando, ansiando por um trabalho. Então, quando Jesus Cristo, que é representado aqui, chega, o administrador da vinha, para contratar esses homens, imagina a felicidade. Então, eles não esperam nem receber quase nada, mas a alegria deles consistia em ser chamados, em ter algo para fazer, em ter algo para se ocupar. Imagina a angústia e na alegria quando
o administrador chega. Então isso que nós compreendemos quando nós somos alcançados por Jesus Cristo, pelo administrador da vinha. Porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas falhas. E Jesus Cristo nos chamou, nos resgatou para o seu reino. Então trabalhar no reino é o exercício de um coração grato a ser chamado pelo administrador da vinha. Ou seja, ser chamado por Jesus Cristo. Então o exercício com a alegria de trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus, fazer as coisas que pertencem ao reino de Deus, estar aqui falando do amor de Deus para você, trabalhar no reino, é exclusivamente o resultado de um coração grato, porque Jesus Cristo já fez por mim, pela graça que me alcançou, o olhar da graça alcançando o olhar do pecador, sendo impactado pelo poder de Jesus Cristo. E isso é o princípio, o ensino fundamental dentro dessa parábola. A graça não consiste no que iremos fazer, mas isso consiste na bondade de Deus. E o que viermos fazer para o reino é exclusivamente o exercício do coração em gratidão ao que já foi feito. Não porque queremos receber algo de Deus, porque nós já recebemos o maior, que é a salvação. Ser chamado pelo administrador da vinha, ser chamado por Jesus Cristo para o seu reino. Isso é verdadeiramente ser um trabalhador do reino de Deus. É saber que nós já fomos alcançados pela graça. E isso é o princípio que essa parábola nos ensina. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado no seu coração e que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.